já começamos a registrar a aula. Então, hoje é o dia 2 de maio de 2021. Estamos na classe Dia a Dia com Jesus, coordenada pelo pastor Henrique Mafra, que está de férias, e juntos aqui com o diácono Leon e eu, Reneu. E nós estamos encerrando hoje o ciclo de 4 aulas do tema de espiritualidade centrada no outro. Espiritualidade outro-centrada. Nós tivemos a primeira aula sobre encorajamento, depois, com o diácono Leon, sobre edificação, e na semana passada, sobre perdão. E hoje é sobre servir uns aos outros. Hoje vai ser sobre espiritualidade voltada ao serviço de uns pelos outros. E aí eu queria compartilhar, antes que esqueça, um material dessa aula. Eu coloquei lá no nosso grupo de WhatsApp, e lá você vai poder encontrar da página 20 a 28 a aula de hoje. Tá bem explicadinho, as referências bíblicas, tá bacana lá o material, tá? E parte desse material, eu vou ler algumas coisas aqui que eu achei interessante, sobre qual é o problema que está ligado ao servir. Servir não é uma coisa, eu diria assim, natural. Não é da nossa carne. A sociedade que a gente vive, não hoje somente, a sociedade ao longo da história humana, ela nos incentiva para a gente viver centrado na gente mesmo. Ela não é uma sociedade, não é uma humanidade que nos leva a servir o outro. Isso de modo geral. As nossas cidades, elas são sugadas por nós. Em geral, nós queremos nos aproveitar das cidades que a gente vive e não servir as cidades. Tem um sociólogo que está lá no material. Tudo que eu estou falando aqui está lá no material. Polonês chamado Zygmunt Bauman, que ele analisa vários livros sobre as cidades no mundo, e ele destaca como existe o relativismo, o individualismo, o consumismo, os direitos pessoais que estão acima daqueles que estão mais necessitados. Em última análise, é isso. A sociedade de consumo, a gente vive numa sociedade de consumo, tudo é apresentado para a gente consumir, para a gente, tudo é centrado na gente. E a mídia, televisão, jornais, hoje em dia internet, tudo toca no desejo da gente. No desejo para a gente ter satisfação pessoal. Todo consumo, todo mercado, que eu costumo dizer assim, do Deus mercado, existe um Deus mercado. O Deus mercado é para o prazer individual. É para o nosso individualismo. Mercado para criança, para adolescente, para os jovens. Eles já crescem. A sociedade, cada vez mais, não foi muito diferente ao longo da história, mas hoje está mais criando-se as crianças, os adolescentes, com princípios e valores daquilo que dá dinheiro, daquilo que atrai para ser feliz.
As pessoas crescem com esse, já desde pequenininhos, sendo colocado isso nessa nova humanidade. A educação coloca a criança no centro, os pais colocam os filhos no centro hoje em dia, e os professores estão se tornando vilões. A Esther, minha esposa, é professora, né, aposentada de matemática, e eu sempre acompanhei com muito entusiasmo o magistério dela. Matemática, você sabe, né, que é uma das matérias que é aquele terror para os alunos, né? Então, ela sofreu, e nos últimos tempos sofreu muito, porque parecia que ela era contra os alunos, e começou a acontecer um fenômeno, não só com ela, mas um fenômeno na nossa sociedade, parecia que os pais estavam aliados aos alunos contra os professores. Em vez de, como era no passado, os pais estarem aliados aos professores em favor dos alunos para que se desenvolvesse, aconteceu o contrário. Eu, tipo, como ouviu, a própria Esther ouviu isso, minha esposa, e já aconteceu coisa assim que se viu na mídia, coisas que circularam na internet, que eu vi, não sei se vocês viram, dos pais, junto com os alunos, dizendo a você, nós estamos pagando para você. Você tem que fazer, em outras palavras, o que ele está querendo. Quando os professores estavam querendo ali da disciplina, quando estavam querendo que a criança mudasse os valores e visse a importância de seguir as orientações do ensino, enfim. Os filhos viraram centro. Claro, com isso, obviamente, já não está dizendo os filhos, eles têm um lugar especial para os pais, para a sociedade, cuidar deles, mas houve uma distorção. A sociedade está distorcendo isso. Os casamentos, como tem se ouvido, e a mídia incentiva muito isso, tem que ser feliz, parte para outra. Se não está bom, parte para outra, e parte para outra, e parte para outra, e a coisa parece que nunca acaba. É aquela coisa centrada no que eu tenho que ser feliz. Tem que ser feliz, tem que ser feliz. É um conceito distorcido do que é, de fato, felicidade. Para que, afinal de contas, nós existimos? Os jovens, muitos jovens, têm regido a sua vida do jeito que eles querem. E se forem pressionados, aqueles que estão no mercado de trabalho, eles logo cansam, precisam tirar meses, e aqueles que têm dinheiro, eles fazem o tal mochilão, vão para a Europa para dar um tempo, vão para a Ásia, estão cansados. Essa é a tal chamada geração Y, que tem a marca do imediatismo, tudo para aqui, agora, prazer imediato, retorno imediato. Parece que nada chega. A gente não tem o suficiente, não tem roupa suficiente, não tem, são os armários lotados e está faltando roupa e precisa aquela outra coisa, tecnologia, o iPod, iPad, é isso e aquilo. Classe média vive muito isso. Eu creio que, na verdade, a sociedade toda está sofrendo. Precisa ter o celular, precisa ter isso, precisa ter aquilo, precisa. E os videogames, horas na frente desses joguinhos, isso e aquilo, parece que nunca acaba, parece que vai se tornando uma doença. Por outro lado, os pais centrados em outras coisas vão deixando de lado também
outras atividades com aquelas crianças, adolescentes, assim vai criando uma sociedade que está adoecida no mundo inteiro. Não estou falando de Niterói, Rio de Janeiro. A humanidade está, parece que, gastando as suas energias. Parece que se gasta mais com a gente mesmo. Parece não, tem dados mostrando isso, do que com os outros, os mais necessitados. Eu tenho uma estatística que diz que gasta mais com cosmético a humanidade do que com pessoas. Se perde minutinhos no shopping dando uma voltinha, mas a gente não perde os minutinhos para ajudar uma pessoa que está em extrema necessidade. Essa é uma estatística que eu não digo que é para as outras pessoas. Eu estou me incluindo aqui. Isso que tudo eu estou dizendo está sendo exortação para a minha própria vida. Quero compartilhar aqui com minhas irmãs, meus irmãos aqui. Há um egocentrismo. Nós somos seres egocêntricos. Há uma lista de coisas que são já registradas na mídia, mas que nós talvez tenhamos as nossas próprias coisas a acrescentar, atestando como somos egoístas, como estamos fazendo parte de uma sociedade ainda muito egocêntrica. Nós dizemos que somos cristãos. E tem um Gandhi, grande Gandhi, personagem da história da humanidade, que liderou lá na Índia um movimento tremendo, uma luta sem armas contra o Império Britânico. Uma boa pessoa. Ele disse uma vez assim, falando com um religioso cristão: eu gosto do teu Cristo. Eu não gosto dos teus cristãos. Os cristãos são diferentes, são tão diferentes do seu Cristo. Deu um tapa de luva naquele religioso cristão. Uma pessoa que não era cristão dizendo: eu admiro Cristo, mas esses seguidores de Cristo eu não estou admirando. Então, gente, há uma tendência natural minha, nossa, nós nascemos assim, que nos levam a vivermos para nós mesmos. Eu diria que nós nascemos... Testando? Oi? Oi, acho que o Daniel está chegando aí, está se ajustando. Daniel, tudo bem? Você está chegando aqui, né? Conectou. Tudo bem, tá ruim de ouvir a beça. Eu tive que botar o fone de ouvido para ouvir. E aí, melhorou? Melhorou um pouquinho. Tá bom. Mas você sabe... todos aqui, posso falar mais alto? Como é que está para os outros? Eu estou ouvindo bem. Tá bom, Prefeito Pneu, tá bem audível. Ouvindo bem também. Daniel, só vou botar o microfone no mudo, porque o programa ele faz uns ajustes no som, né? Que se ele captar qualquer volume, ele abaixa de quem está falando. Mas aí, quando você quiser falar, é só você apertar no microfonezinho aí. Você sabe fazer isso? Sei nada. Oi? Não sei, não. Mas pode continuar. Sabe não? Não. Tá bom. Vamos ver se dá para levar assim, senão aí eu desligo o microfone para a gente não ter problema no som. Tá bom. Então, qual o problema por trás desse desafio? Mais tarde nós vamos ver alguns textos bíblicos, na verdade, o mandamento cristão por trás do serviço de uns aos outros. É porque a nossa natureza,
A nossa sociedade, ela é centrada em si mesma. Quem tem criança, todos aqui com experiência, com filhos, com netos, a gente pode ver que na carne daquela criancinha está o egoísmo. É assim a nossa natureza. Para si mesmo, para o brinquedinho, para mim, para aquela comidinha, tudo para mim, tudo para mim. E a sociedade tem crescido, se desenvolvido muito forte nisso. É uma marca da sociedade. Nós sugamos, nós queremos sugar. E, vou dizer uma coisa. Nas igrejas cristãs existe também essa tendência de pessoas que eu quero o melhor louvor para mim, para eu gostar. Eu quero a melhor palavra para eu curtir. Eu quero o melhor ambiente, o melhor templo. Eu quero com ar-condicionado. Eu quero assim. Mesmo que a pessoa não diga, muita gente, não estou falando da Igreja Betânia, embora nós não sejamos perfeitos, tenhamos também uma dose dessa tendência. Mas igrejas cristãs pelo mundo afora, no Brasil, no mundo afora, tem essa coisa, eu quero uma igreja que tem um serviço para mim. Então, também dentro do cristianismo, existe essa tendência forte numa espiritualidade centrada em mim. Eu quero desenvolver a minha espiritualidade. Gente, essa espiritualidade tem um fator fundamental que o Senhor tem nos falado, e nós vamos abrir a Bíblia logo em seguida. Antes, eu quero colocar 5 testes para nós, para mim e para ti, para a gente refletir um pouquinho em que nível que nós estamos. Cada um de nós, a gente serve, pelo menos em casa, quem está perto, um familiar, né? Então, nós temos um nível de serviço. Nós queremos um nível mais agradável ao Senhor. Vamos lá. Uma pergunta. Você não precisa responder. Se quiser, depois, que eu vou passar essas 5, abrir aqui um tempinho. Na verdade, o tempo tá aberto, né? Estou expondo aqui o assunto, mas você pode interromper. A gente tem a limitação do tempo, claro, então vou pedir que, quando fizerem as intervenções, assim, fazer intervenções com bem assim, objetividade, brevidade, tanto quanto possível. 1. Eu estou envolvido numa atividade, num evento, num compromisso, no qual eu sirvo, me dedico às outras pessoas, com prazer, com alegria. Eu estou envolvido em alguma atividade voltada para as outras pessoas? Pensa nisso um pouquinho. Segundo, eu tenho atividades diárias que, de alguma forma, servem a minha família, servem outras pessoas que moram comigo ou que estejam próximas de mim. E faço isso com grande satisfação. Interessante que as questões estão sendo colocadas no final aqui, não sei se vocês prestaram bem atenção, que é um fazer e está sendo colocado com grande satisfação, com prazer, com alegria. Porque servir reclamando é diferente. Não tem o mesmo valor. Vou entregar um copo para uma pessoa, por exemplo. Toma aqui! Toma aqui!
aqui teatralizando, vamos dizer. Eu dei o copo, eu servi, mas eu servi de modo tão incompleto, tão imperfeito. Servi. Numa nota de 0 a 10, talvez tenha tido uma nota 1 ou 2, não foi 0, mas então tem tido envolvimento não diário, vou repetir a primeira aqui, semanal, alguma atividade. Eu tenho gasto 1 hora que seja na semana como um compromisso para servir outras pessoas com prazer, com alegria. Como eu tô tendo prazer aqui com vocês, dando esse tempo aqui para compartilhar essa palavra. E eu quero que seja assim. Eu quero, sim. Diariamente você tem servido com prazer, com satisfação as pessoas próximas de ti. Terceiro ponto de reflexão. Eu e tu temos habilidades. Eu tenho dedicado essas habilidades, meus talentos, dons, na nossa igreja, usado positivamente na vida de outras pessoas. Todo mundo tem algo diferenciado. Eu tenho colocado isso para as outras pessoas na igreja. Eu tenho utilizado, quarto, meus recursos financeiros, quem tem um pouco mais de recurso financeiro, de modo equilibrado entre as pessoas, na minha comunidade, na minha cidade, e mesmo em lugares distantes de onde eu vivo, mas que eu sei que vivem em extrema pobreza, eu tenho direcionado esses recursos não só para perto de mim, mas também para mais longe, onde tem muita necessidade. E quinto, o grupo a que eu pertenço, pequeno grupo, está servindo pessoas, adultos, crianças, adolescentes, que chegam perto da gente. Eu estou acolhendo, conversando, me aproximando com sensibilidade, com amor. Isso vale para nós aqui, nós estamos numa classe, nós somos um grupo. A gente está procurando se aproximar. Eu acho até a nossa classe, até um parênteses aqui, uma classe diferenciada, que muitos já se conhecem. Isso tem ajudado, eu noto nos diálogos, eu fico tão contente de ver comadres conversando, que já se conhecem fora da classe. E isso vai permitindo, né? A gente já viu em outras classes isso. O servir não só é com dinheiro, servir não é só estender um copo ou uma ajuda concreta. Muitas vezes é o servir com atos assim de sensibilidade e amor. Bom, dito isso, esses 5 pontos, eu não vou repetir para a gente não gastar mais tempo. Se você quiser desses pontos, do que a gente já viu até aqui, se quiser fazer um comentário, dar algum testemunho, vou pedir brevidade, brevidade, tá bom? Para a gente, em seguida, dar continuidade com textos bíblicos. Quem quiser, levanta a mão, o grupo é pequeno, pode tomar a palavra. Reneu, posso falar? Claro. Amém. O irmão, vou ser bem breve. Vou ser bem breve, como o irmão nos pediu.
O irmão tocou a princípio num assunto que eu acho de suma importância, até porque nós somos praticamente contemporâneos também. O irmão pegou o período militar, regime militar no Brasil, peguei ainda, tive a oportunidade, né? Pode parecer brincadeira minha, até mentira, mas diante de Deus, né? Apertei a mão de João Figueiredo, era criança, estudava ali na URCA, no IME, aí na Praia Vermelha, na Escola Minas Gerais, que eu morava ali na General Severiano. E o irmão falou sobre a educação, sobre a exortação, sobre a inversão de valores que nós estamos vivendo hoje, o egoísmo, né? E muitas das vezes os pais preocupados, não é nem preocupados com os filhos, mas preocupados consigo mesmo, ou seja, não querem ter mais o trabalho de chamar a atenção do filho, de cobrar como era cobrado antigamente. O irmão mesmo falou. Antigamente havia respeito aos professores, eu me lembro disso. E quando nós entrávamos na sala de aula, os professores entravam, nós ficávamos de pé. Havia um respeito profundo, uma disciplina. Tanto é que meus pais falavam assim, meus pais não eram muito de conversar comigo, mas falavam, se vier uma reclamação da escola, eu for chamado na escola, por sua causa, quando nós voltarmos, nós vamos conversar. Então, nossos pais apoiavam os professores e a forma como eles nos educavam. Mostravam para nós que, de fato, eles é que tinham o poder de falar, educar, ensinar, exortar e até, e muitas das vezes, vamos dizer assim, no bom sentido, colocar de castigo, como se fazia antigamente, mostrando que ele ali era a autoridade máxima. E eu venho de uma época, como o irmão também, em que a nossa geração respeitava os idosos. Pai, mãe, era uma vez só que falava. Nós estamos vivendo uma geração em que os pais estão se poupando, não querem mais ter trabalho de chamar, de corrigir, de orientar, de confessar, de conversar. É muito mais fácil dar um aparelho eletrônico e deixar fazer a vontade do filho, da filha, do neto, do que ter o trabalho de corrigir e chamar a atenção. E o que nós estamos vendo hoje, que nem o pastor falou, uma geração completamente diferenciada, que está sofrendo, está pagando um alto preço por consequência, né, da rebeldia por parte dos filhos e dos pais, que também abrem mão da autoridade, que é um legado de Deus, aos pais. Como diz a Bíblia em Hebreus, exortar é cobrar, corrigir, orientar, ensinar, amar, como diz a Bíblia, o próprio Deus falou, eu amo aos que me amam, né? E disso o próprio Deus falou, eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Obrigado. Algum outro comentário? Não está tímido, né? Hum. Acho que a Leia quer falar. Eu sei que ela pensou em alguma coisa. Bom dia a todos. Não, assim, eu concordo com esse rapaz, pelo amor esse número. Ele está certo. O André. Muita gente acha que ter filho é o André. Eu os professores têm que, eles acham que os pais acham que o ensinamento vem dos professores, né? Mas eu acredito que a educação vem dos pais. É dentro de casa que a gente tem educação. Os professores passam conhecimento, disciplina, mas o principal é a educação dentro de casa. Os respeitem e partir dos pais, ensinar os filhos a respeitar os professores. É isso que eu ensino meus filhos, eu aprendi da minha avó, entendeu? É respeitar os professores. Saiu, né? Eu sou muito Saiu. amigo. Tá bom. Acho que cortou um pouquinho aí, não sei o que houve. Eu sou assim, eu sou a favor Cortou um pouquinho. dos pais
Está cortando aqui para mim, Leon. Não sei se para os para mim outros também. Para mim também. Está cortando, Léa, está cortando, mas deu para ver da sua concordância com a colocação do irmão André. Léa, está cortando muito, está difícil de... O som está falhando um pouquinho, Léa. Posso falar, professor Leon? Então, Gleice, A Gleice pediu, pode? Claro. posso? Então, Gleice. bom dia a todos. O que a irmã Léa estava falando, eu pude entender, como mãe também, né, que sou avó, o que ela estava falando é que a educação tem que partir de nós, pais, né? Quando os nossos filhos saem de casa para irem para a escola, nossos netos, né? Eles têm que saírem de casa com a nossa educação, né? Com nós ensinamos dentro da nossa casa. É isso que a irmã Léa estava falando, que eu consegui entender um pouco a fala dela, é que a educação não tem que o professor lá ensinar como eles têm que agir. Eles têm que sair de nossas casas com a nossa educação. Nós ensinamos, tem ditado que diz que nós educamos e entregamos para o mundo. Mas os nossos filhos não quer dizer que nós entregamos eles para o mundo e que eles possam chegar em uma sala de aula e botar o dedo na cara do professor, que a gente já viu várias matérias jovens espancando professores, né? Espancando. E isso daí é um absurdo. A nossa geração, como eu disse no marido aqui, era que quando o professor entrasse na sala de aula, nós ficávamos de pé para, né, dar o bom dia ao professor. E hoje não existe mais isso. Hoje, como o próprio pastor Renan falou, hoje em dia, essa geração que todos os jovens, entre aspas, têm um celular, eles abrem o celular, falam dentro da própria sala de aula, que eu na minha concepção, eu acho isso um erro, uma falta de respeito ao professor. Você está ali para aprender, entendeu? Para começar, o celular não tinha que ser uma ferramenta que teria que ser aceita dentro da sala de aula. Porque na nossa época nós tínhamos o nosso livro. O livro a gente tinha que pesquisar no livro, não na internet, né? Então, eu acho que era isso que mais ou menos a irmã Léa estava falando, sobre a educação partir de nós, pais, para eles saírem de casa com o que nós ensinamos. Tá bom. Só para voltar um pouquinho aqui, eu citei a educação como um exemplo. O foco é o serviço. E poderia citar, por exemplo, educações que dizem que os filhos têm que ganhar dinheiro, têm que ter trabalho para ganhar dinheiro. É a sociedade, não só aqui brasileira, como mundial, de maneira geral, é assim. Especialmente a ocidental. A nossa cultura ocidental, ela é muito voltada, essa cultura mais capitalista, ela é muito voltada para o desenvolvimento pessoal, né? Então, a gente poderia pegar como exemplo famílias que educam, você tem que estudar para ter seu carro próprio. O ponto de todos aqueles itens que eu compartilhei aqui é que nós somos criados para nós mesmos. Então, a gente tem que tomar cuidado, como princípio, que educação de casa, não estou falando aqui nenhum caso específico daqui nosso, mas educação de casa pode estar sendo educada para o egocentrismo. Pode até ser um egocêntrico obediente na sala de aula, mas é uma pessoa que está na sala de aula para sugar o ensino, para depois ser bem-sucedido e viver para si próprio. Então, o que a gente precisa entender é que existe um conjunto de valores na sociedade que permeia dentro do cristianismo para viver para nós mesmos. E esse é o desafio, vamos dizer, dessa mensagem, dessa aula de hoje, é para a gente perceber isso, que a nossa tendência natural é essa.
nós mesmos. Tudo para nós mesmos. Olha, eu tenho um exemplo que, para mim, cada vez que eu converso com o pastor Paulo Capelletti, já estive na casa dele lá em São Paulo, ele já esteve na minha casa aqui, já conferências missionárias, ele já veio várias na Betânia. Eu fico assim, constrangido, porque houve uma experiência com o Espírito Santo que ele passou a viver na integralidade, viver para os outros. A casa dele, onde eu estive na casa dele, é cheia de gente da rua, necessitados, que ele coloca lá dentro. Ele não desenvolve nada por crescimento dele, pessoal. Para mim, se vocês me perguntarem qual é o exemplo de um serviço cristão, eu diria que colocaria esse Paulo Capelletti. Tem outros, claro, mas eu olho para a minha vida, eu estou praticamente no outro extremo, eu estou naquela vida estudei, desenvolvi um trabalho, né? Tive meu salário, honrei meu empregador e coisa e tal, aquela coisa. Eu me sinto, estou abrindo meu coração para vocês, eu me sinto que muito forte dentro de mim essa cultura centrada para desenvolver a si próprio e o seu núcleozinho familiar. Claro que isso é importante, só que, vamos lá, Marcos 10, vamos entrar nos textos bíblicos. Porque o ateu serve. Eu tenho colegas de trabalho ateus e tenho também espíritas kardecistas que servem o outro, que ajudam os necessitados. Não é prerrogativa cristã. Tenho, inclusive, um que está sendo participando de Pandemia Sem Fome, o meu colega lá da Petrobras, da Pandemia Sem Fome, com um dinheirinho significativo, até que eu fiquei sabendo, porque eu participo do comitê, vi lá ele participando, ateu, gente. Então, olha só, vamos gravar uma coisa. Se por um lado, nós, seres humanos, nascemos com uma tendência carnal de sermos centrados em nós mesmos, e a sociedade, ao longo dos séculos e séculos, e agora a coisa está exacerbada, esse centralismo em si mesmo. Por outro lado, existe serviço de gente que não... Em outras crenças espirituais, espiritismo, que você sabe, já falei aqui, eu fui espírita kardecista. Servem, têm instituições de caridade, ajudam os outros. Então, se por um lado existe uma tendência de sermos centrados em nós mesmos, por outro lado existe serviço de gente ateia e de outros credos. O que nós queremos aqui, eu quero para a minha vida, é que o nosso nível de serviço é a educação da palavra. Eu não quero a educação que eu tive dos meus pais, somente. E tive boa educação lá no Rio Grande do Sul. Aquela família mais tradicional, de interior, estudei em colégio militar. Eu quero essa aqui. Quero, o tempo que eu estiver vivo, ajudar meus netos. E quero que você ajude a você mesma, a você mesmo e a quem está perto de você com essa educação que vem aqui da palavra, que a humanidade tem distorcido. E até mesmo as igrejas cristãs têm distorcido. Marcos 10, 45. Marcos 10, 45 diz assim: o próprio Filho do Homem, pois o próprio Filho do Homem, Jesus Cristo, não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Jesus Cristo é o ápice
a consumação do serviço, porque toda a existência dele foi dada para o outro. Ele não veio para ser servido, mas para dar sua vida para os outros, para a humanidade toda. Esse é o nosso exemplo. Essa é a nossa referência. E 1 Pedro, vamos lá, 1 Pedro, isso está lá no material, para quem chegou depois, o material está lá no grupo, você vai poder ver as referências, poder ler com calma depois, direitinho. 1 Pedro, capítulo 4, verso 10 e 11. 1 Pedro 4, verso 10 e 11. Que diz assim, é mandamento, isso é mandamento. Servir, olha só, e aqui, gente, quando Jesus resumiu o que ele quer do seguidor dele, do cristão, ele diz, junto com amar a Deus, o Pai, acima de todas as coisas, de todo o nosso ser, ele diz no mesmo nível, amar ao próximo como a ti mesmo. Dentro desse amar está o servir. Então, nós temos que servir porque é uma ordem do Senhor. O Senhor nos manda servir. E aí, 1 Pedro, ele diz uma coisa aqui que, olha, é um servir diferente. Servir uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus, porque nosso Deus maravilhoso, ele espalha dons e habilidades multiforme, e nessa multiforme distribuição que nós somos, conforme o seu jeitinho, cada um conforme a marca que o nosso Criador nos fez. Verso 11. Os oráculos de Deus, e se alguém serve, olha só, que coisa linda, façam na força que Deus supre, para que em todas as coisas seja Deus glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Ou seja, que o Senhor me ajude, nos ajude a nos dar a glória do Senhor. Eu lembro que o irmão André, na distribuição do Pandemia, naquela oração lá, André, quando você faz o filmezinho ali da distribuição, dia 3 de abril, você mencionou ali, parece que mais de uma vez até, para a glória do Senhor. É isso. Nosso serviço, quem tem que aparecer é o Senhor. Eu tenho que combater o meu egocentrismo e o Senhor, o Espírito Santo fala isso. Se a tua mão direita dá, se a outra dá, que não fique uma, que a outra não saiba da outra. Porque se eu dou, eu dei tal coisa, eu fiz isso. Ali, no fundo, pode estar querendo glória para mim. Eu fui bom. Eu sou um cristão. Ó, aqui, ó. Gente, não. Que eu e você aprendamos cada vez mais a nos colocarmos bem pequenininhos diante do Senhor, que deu sua própria vida, como a gente leu ali em Marcos 10:45. É muito pouquinho para dele. E para cada vez mais. É isso. Essa é a mensagem, eu diria, assim, que eu queria compartilhar nessa espiritualidade do serviço uns aos outros. Porque aqui,
eu gostaria muito, eu quero sair dessa aula mais interessado em obedecer ao Senhor e com prazer. Eu peço junto que não seja só um serviço mecânico. Toma aqui o copo, te dei o copo. Que o Espírito Santo me ajude, nos ajude a... Toma aqui o copo, eu tendo prazer para a glória do Senhor. Um prazer que ele sente, porque no meio da dor que Jesus teve, pelo que ele fez por nós, para o serviço a nós, ele teve um prazer misterioso. Eu quero que você tenha também esse prazer, mesmo com o desconforto. Todos nós aqui tivemos serviço, temos na família, quem tem criança pequena, e acordar às vezes de madrugada com uma criança, às vezes a gente cansado, vindo do trabalho, as mães, que é um serviço, que aquilo dói, aquilo cansa, que o Espírito Santo nos ajude a termos um prazer misterioso, parecido com o que ele tem, que o Senhor tem de serviço. Porque a gente não pode confundir o serviço como se a gente tivesse com um bom prato de comida na frente, relaxado numa rede, um tipo de prazer que é muito carnal, que a gente precisa também, porque o nosso espírito está aqui ainda, a gente precisa desse tipo de prazer para o nosso equilíbrio, da nossa existência aqui, mas que a gente não confunda que todo o serviço tenha que ter esse tipo de prazer. Que seja assim na igreja, que eu queria que você se abrisse mais, falando aqui na classe, entre as pessoas, daquilo que, da sua disposição para alguma coisa que queira fazer, mesmo que não tenha um encaixe na hora, no outro dia já tenha, vamos dizer assim, uma atividade na igreja, mas vá se colocando. Eu lembro de uma história que me tocou, de uma pessoa que se converteu, e o Espírito Santo tocou. Ajuda, não estamos vivendo só para a gente. O Espírito Santo, quando habita em nós, ele quer abençoar pessoas. Não só abençoando a nossa própria existência, mas abençoando pessoas. E essa história é que essa pessoa recém-convertida com o Espírito Santo, ele não sabia fazer nada. Ele achava que não tinha dons, não tinha, sei lá, habilidades. Ele disse, eu quero servir, eu quero fazer alguma coisa. E nada aparecia naquela igreja onde ele estava. E ele olhou umas caixas de som e disse, eu tenho músculo, eu posso carregar as caixas de som. E passou a ser carregador das caixas de som. E aquilo deu muito prazer para ele. Ele serviu naquilo que ele percebeu que era uma coisa que ele podia fazer. E ele cresceu, se desenvolveu, outros ministérios apareceram. Então, que a gente perceba que não importa a condição física que eu esteja, condição psicológica, emocional, algo, às vezes, muito pequenininho, eu possa estar fazendo para o outro. E isso é serviço. É tudo aquilo que sai da minha energia, tudo aquilo que sai de mim, do meu tempo, daquilo que eu tenho, daquilo que eu sou, sai em direção ao outro. Contrariando essa tendência que a gente viu muito bem aqui, compartilhada, inclusive, entre alguns aqui, essa tendência que não é nossa tendência carnal.
E, ó, falamos da família, da igreja, mas há uma sociedade que precisa de nós. Já, acho que esse mês passado, a gente já abordou aqui a cristã, o cristão na cidade. Nós não podemos depender do político, da classe que está lá, nos vereadores, da prefeitura, e só criticar, e está faltando isso, está faltando aquilo. Que o Espírito Santo nos ajude a Igreja Betânia, ajude a nossa vida individual, para estarmos mais atentos ao ao serviço que a gente pode fazer para a cidade, para o bairro, para a comunidade. Tá bom, gente? Temos um tempinho aqui para, enquanto eu preciso dar uma saidinha aqui de 1 minutinho no banheiro aqui, vocês vão falando, compartilhando, testemunhando, perguntando para a gente aproveitar esses minutinhos assim. São 11h13 no meu relógio, tá bom? Para a gente depois orar antes de se despedir. Já volto. Leon, tá contigo aí. Sim. Vai lá, tranquilo. Professor Leão, pode Leon, falar? eu estava ouvindo, né? Também a gente ajudar as pessoas, né? Não é só coisas materiais, né? Devemos também ajudar na palavra do Senhor, levar a palavra para as pessoas, né? E eu lembro que eu tive um episódio comigo há muito tempo, e quando eu estava internada, que eu perdi meu filho, eu não tinha nenhum parente aqui, né? Então eu via todo mundo no hospital recebendo suas visitas, né? E eu estava muito triste, muito sofrida, eu sofri muito nesse período. Eu perdi meu filho, e aí eu estava com os olhos fechados, as lágrimas, aí eu tinha uma mão de uma moça, não quem ela era evangélica. Aquilo marcou na minha vida de uma maneira assim, fundamental. Porque Leia, só para dizer que hoje, normalmente tua conexão tá boa, mas hoje ela até caiu agora. Mas acho que entendi, né? Ela falou da importância de alguém que levou, né, uma palavra para ela nesse tempo no hospital, né? Exatamente. E aí eu sempre tive um desejo, uma oração de, assim, de participar e ajudar as pessoas no asilo. Eu tenho muito pelo idoso. Eu gosto muito de trabalhar com idosos. Então, assim, eu tenho esse sonho no meu coração, assim, de poder ajudar as pessoas idosas nos asilos, porque eu acho que a palavra do Senhor é muito importante na vida da gente. Naquele momento, eu senti a mão do Senhor na minha cabeça naquele momento. E é isso que eu quero falar para vocês. Eu acho que tem a impressão, né, como Você vai ouvir? eu sim, que a gente conseguir pegar assim, como o professor Reneu falou, né, a gente tem que realmente procurar onde servir, né, de uma forma ativa, né, porque se a gente deixar, a natureza leva a gente a ficar parado, né, nossa própria natureza humana, né, então a gente tem que realmente ativamente buscar se mexer, e aí o Espírito Santo direciona a gente para o nosso ministério onde a gente se encaixa melhor, né, ou ele mesmo vai capacitando, né, então você está encontrando, né, esse ministério talvez com idosos. Acho que é assim, né, o processo, como assim, Deus vai direcionando a gente para onde a gente serve melhor, né? Cada um tem um dom e vai sendo direcionado, né? Sou eu? Gleice tinha pedido, né, para Tá, foi, falar. também. É rapidinho.
Quando o presbítero Reneu falou sobre fazermos a obra de Deus, né? Uma das coisas que me inspirou muito, que me ajudou muito a me conectar mais com a igreja, que eu quero até deixar assim para os irmãos, né, as irmãs que ainda não conhecem, o Jardim de Oração, todos os dias a oração tem de meio-dia, meio-dia. Isso faz muito bem, porque ali nós nos reunimos, nós oramos uns pelos outros. O quanto tem pessoas precisando ouvir um pouquinho, sabe, da palavra de Deus, um pouquinho oração. Ali nós nos reunimos e nós oramos, como o próprio Benedito falou, pelos políticos, pelos doentes, por aqueles que estão assim desempregados, aqueles que estão entubados, enlutados. Então, é uma forma da gente se envolver na obra de Deus também, entendeu? Outra coisa também, aquele projeto das crianças da igreja voltou também, é uma forma da gente se envolver também na obra de Deus. Tem a fonte de audição, que eu participo também, que é você cantar na igreja. Tem tantos ministérios dentro da igreja que nós podemos nos envolver e não ficar assim parados dentro de casa. Colocar como um ditado que diz a mão na arada, né? E fazer a obra. E só para finalizar, para não ser tão longa, tem uma senhora aqui na rua onde eu moro, que todos já conhecem, que ela é católica, Dona Maria, o professor não conhece, o presbítero Reneu também, que ela é católica, o pastor Henrique também a conhece, e ela me chama todos os dias, o dia inteiro, para poder ir até a casa dela. Ela tem uma coisa muito forte comigo. E André, até ontem falou para mim, você tem que se poupar, porque eu estou com uma sequela da Covid, que eu estou em tratamento. E eu preciso ser poupada, sim, mas André ontem falou, ela chama, você vai. Eu falei, mas é Deus que manda eu ir. Eu não consigo dizer não para ela. Eu sinto dentro Não, mas não é nesse sentido. O professor Leão, que eu falei para ela, é o seguinte: nós devemos saber separar as coisas, senão as pessoas acabam confundindo as coisas. Acaba confundindo ajuda com o direito de praticamente ser carregada no colo. Né? Então, a gente tem que saber ajudar a pessoa, colocar limite. Não a pessoa, depois, quando você disser um não para ela não vai aceitar aquilo como resposta. E foi isso que ele ontem falou. Nós ajudamos ela todos os dias, e quando você diz um não, ela fica meio chateada. Vamos controlar, vamos buscar um ponto de equilíbrio aí para não haver confusão. Então, eu acho que a gente deve fazer isso assim, como o presbítero falou, ajudar as pessoas. E não precisa a gente chegar e falar. Os vizinhos até se espantam assim, me vir assim, quase todos os dias, 4, 5 vezes na casa dela, mas eu não me importo, eu não quero que ninguém se preocupe com o que eu estou fazendo. Deus está vendo o que eu estou fazendo a obra. Então, não só aqui, onde eu moro, mas também dentro da igreja, como eu falei, nas devocionais tem 8h30, 9 horas, meio-dia, jardim de oração, tem as Déboras que se reúnem às terças-feiras, então tem muita coisa na igreja que nós podemos fazer. Professor Leão, se não me permite, o presbítero Reneu, irmão, me permite, o presbítero Reneu falou sobre, aliás, foi um dos temas abordados aqui. Há uma percepção muito completamente, vamos dizer assim, antagônica com relação à palavra servir, foi o que o presbítero Reneu falou. As pessoas vão à igreja não mais para servir, mas para serem servidos. Não vão mais a Deus para perguntar a Deus o que Deus quer dela, mas elas vão a Deus para pedir a Deus o que elas querem. Eu entendi perfeitamente o que o presbítero Reneu falou. Quando na verdade, o Evangelho que Jesus deixou para nós, o ensinamento dele, foi justamente nos ensinar a amar o nosso próximo a ponto de nós servir a ele. Eu me lembro quando era criança, o presbítero Reneu, estava na URCA, não sei se o irmão conhece, o professor Leão, tem o Instituto Benjamin Constant, na Avenida Pasteur, Instituto dos Cegos. Eu tinha 7 anos de idade.
Eu saía correndo meio-dia da escola, ia correndo para o Instituto Benjamin Constant para atravessar os ceguinhos. Era um hábito que eu tenho. Ajudar, é nesse sentido que o presbítero Reneu falou. Ser cristão não é ser servido, é servir. Foi isso que eu entendi que o pastor trouxe a palavra nesta manhã. Quem mais quer compartilhar? Comentário, testemunho, pergunta sobre servindo uns aos outros. Esse tema tão desafiador, tão maravilhoso, tão fundamental. E tão carente. Entendeu que servir, né? O serviço é tão importante que a Bíblia está cheia de passagens sobre serviço, né? E servir é importante. Então, uma das que eu me lembro mais é quando Jesus fala que depois, quando a gente estiver, depois de morrer, e a gente vai ser assim, Deus vai ver se a gente serviu a Jesus ou não. E ele diz, como é que a gente como é que eu fui servido quando vocês deram de vestir aquela pessoa que estava sem roupa, ou nu, né? Como visitaram alguém na cadeia. Sempre me lembro dessa passagem, muito bonita. Mateus, boa, a gente pode até ler aqui, Mateus 25, 41, acho que é essa, né? 41, 46. Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Porque tive fome e não me deste comer, tive sede e não me deste beber, sendo forasteiro, não me hospedaste. Aqui eu lembrei até essa de forasteiro, que isso a gente encara do ponto de vista individual, mas do ponto de vista também da sociedade como um todo. Né? A gente está vendo o que está acontecendo no mundo, em determinadas áreas do planeta Terra, com muito sofrimento, pessoas se deslocando dali, tentando buscar uma condição melhor de vida. Eles são forasteiros, e aqui diz, sendo forasteiro, não me hospedaste. Então, quando você fecha a fronteira, me parece que você tem que refletir bem no que significa. Claro que tudo tem que ter seus controles, seus limites, sua ordem, não pode ser de qualquer maneira, mas o princípio parece que o Senhor está dando aqui é desse, no sentido de receber. Estando nu, não me vestiste, achando-me enfermo e preso, não foste ver-me. Também me lembro aqui, o enfermo não fosse me ver, e o preso, porque a tendência nossa é que todo preso mas não é isso que a palavra diz. Não é para a gente ir passar a mão por cima de uma pessoa que cometeu um crime. Mas esse serviço que o Senhor próprio Jesus está dizendo aqui no Evangelho de Mateus, bem lembrado pelo professor Leão. Está olhando para aquele que precisa, para aquele que é necessitado. Eu não sei, eu vou dizer uma coisa para vocês aqui, o Espírito Santo sabe. Essa tragédia que houve com o crime do menininho, do Henry, de 4 aninhos, que tudo indica que foi o padrasto que matou, dá uma raiva, porque tudo indica que foi ali, pelo todos que está preso. Creio que tenha sido o Espírito Santo. Eu já orei para a conversão desse homem, por sinal religioso. Não sei se vocês viram na mídia. Evangélico, gente. Que coisa que assim, mas olhando um preso que a vontade minha
estou aqui abrindo meu coração, vontade minha humana era acabar com essa pessoa, humanamente falando. Mas esse servir do Gleice bem lembrou que quando eu dou meu tempo para orar também, eu estou servindo. Quando a minha oração é para o outro, não oração só para que a oração lista, claro, para o meu problema, para a minha saúde, coisa, mas para o outro. Então, uma forma também, esses presos, esse homem que haja uma conversão, que ele tem um quebrantamento lá do que fez cometer aquele crime. E eles lhe perguntarão, Senhor, quando é que eu fui? Quando foi que te vimos com fome, com sede, forasteiro, nu, enfermo ou preso, e não te assistimos? E Jesus respondeu que sempre que o deixasse de fazer a um destes mais pequeninos, mais necessitados, a mim deixar de fazer. E irão, aí está o castigo eterno, porém os justos para a vida eterna. Bem lembrado, Leon. Queridos, queridas companheiras, companheiros de classe, irmãs, irmãos, abençoado. Eu agradeço ao Senhor, pedir para algum de vocês orar pedindo para que não seja só um ensinamento, mas que tenha algo prático na minha vida, na nossa vida, com relação a essa parte da espiritualidade em direção dos outros, de servir uns aos outros. Aí, quem sentir no coração, que faça oração pedindo pelo nosso domingo também. Resto. Eu poderia sugerir a Maria Inês de fazer essa oração final aqui com a gente, porque ela vê ela participando da aula aqui e a gente ouve a voz dela também. Ok. Amém. Sim, oro eu então. Sim, Senhor, Pai amado, Pai querido, Senhor, muito obrigada, Senhor, que a tua palavra fala, mas antes de tudo, dai graças. Sim, Senhor, queremos te agradecer por esse encontro, Senhor, dirigido pelo pastor, pelo presbítero Reneu, Senhor, mas, na verdade, Senhor, dirigida por ti, dentro da tua vontade, Senhor. Senhor, nós queremos, Senhor amado, colocar em prática, Senhor amado, todo o ensinamento que temos, Senhor, em relação ao próximo, Senhor, é muito importante, Senhor, porque essa última leitura que foi feita, Senhor, ela deixa claro, Senhor, que é muito importante, Senhor, porque o que fazemos ao próximo em amor, Senhor, é a Ti que fazemos, Senhor. Ó, Senhor, aumenta em nós a nossa sensibilidade, Senhor, para aqueles que Tu, de uma maneira ou de outra, envia a nós, Senhor, porque nós podemos perceber, Senhor amado, quando é conosco chamado, Senhor, mais e mais. Queremos estar apercebidos, Senhor, para servir ao próximo, Senhor, dentro da Tua vontade, Senhor, porque a Tua obra aqui na terra é feita através, Senhor, de homens, feita através da Tua igreja, Senhor. Pai amado, que seja feita a Tua vontade na vida do nosso próximo através de nós, Senhor, de maneira prática, Senhor, a cada dia, Senhor, que a gente possa estar apercebido, Senhor. Eu quero, Senhor, aproveitar esse momento, Senhor, para agradecer a todos aqueles, Senhor, através dos quais, Senhor, eu fui servida, Senhor, sentindo, Senhor, principalmente intercessão, Senhor. Quando eu fiquei assim viúva, Senhor, eu sentia que tinha um batalhão orando por mim, eu sentia que eu tinha uma retaguarda de oração, Senhor, que não me deixou cair, Senhor. Eu quero te agradecer, Senhor, nesse ministério de intercessão, é um ministério de serviço, Senhor. Aproveito essa oportunidade para orar pelo governo do Brasil, Senhor. Cada homem, Senhor, que está ali, Senhor,
em posição de liderança precisa da direção do teu Espírito, Senhor. Venho te pedir, Senhor, que tu dirija o governo do Brasil e do mundo, Senhor, porque sem ti não somos nada, Senhor. Muito obrigada por esse grupo, eu tenho sido servida por esse grupo, tenho sido assim sustentada em amor, Senhor, porque é real, Senhor amado, a tua obra aqui no nosso grupo, Senhor, e nós sabemos que temos uma retaguarda de intercessão, de um orando pelo outro, Senhor, e orando pelo grupo como um todo, Senhor. Seja glorificado o teu nome, Senhor. Queremos fazer para a glória do teu nome, Senhor, porque essa é a nossa finalidade. Nós nascemos para a glória do seu nome, nascemos de novo. Nascemos do Espírito. Muito obrigada, Senhor. Senhor, eu quero aproveitar para orar, Senhor, assim pelo nosso querido pastor, estou me esquecendo o nome dele, que está viajando, Senhor. Em cada detalhe, Henrique. Senhor. Sim, é o pastor Henrique, amado, pastor Henrique, que serve com tanta alegria, modelo de serviço para mim, Senhor. Abençoa ele com ricas bênçãos, transbordantes de gozo, sempre em ti, porque ele não sabe viver sem ti, Senhor. Transborda para com ele e a família. Eu oro assim, Senhor, eu oro em nome de Jesus, sabendo que não sabemos orar como convém, mas que o Senhor intercede por nós, com gemidos no Espírito. Glórias ao teu nome, Senhor. O mesmo Espírito intercede por nós. Muito obrigada, Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. 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 Obrigado, irmã. Obrigado pela bênção de estar aqui com vocês. E um bom domingo para vocês, para a família. E estamos juntos ali pelo grupo. E contem comigo aqui para contato a qualquer hora que queiram também. Tá bom? Deus abençoe. Amém. Bom domingo também. Deus Deus abençoe. abençoe. Amém, Senhor. Amém. Glória a Deus. Marinalza, está aí ainda, Marinalza? Ah, tá. Marinalza tá com o neto, né? Tá bom. Tá ouvindo, né? Ah, vai dar um alôzinho? Sim. Desligou. Tá bom. Tá bom, queridos. Desligando aqui também. Amém. Amém. Muito obrigado, Leon. Obrigado aí pela cooperação aí.